Salve, salve nação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, separei um corte aqui do programa Equipe F, eles falando aqui da renovação do Filipe Luiz, né? E também da possível negociação entre Flamengo e Cruzeiro por Caio Jorge. E aí, você acha que o Filipe Luiz foi o maior reforço da temporada? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao programa Equipe F da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Estava falando de presente. Tetra finalmente chegou presente esperado na torcida do Flamengo, que chegou a temer pela não renovação do Filipe Luiz, mas o treinador multicampeão em 2025 está de contrato renovado até o final de 27. Melhor, acho que para todo mundo, né, Tetra? Sem dúvida. Plihal, ontem nós estávamos no programa e o Birner vai lembrar muito bem o que eu falei no final. Dei a minha opinião durante todo o programa, foi muito bom. Agradeço ao fã de esporte, a galera do YouTube também. Mas eu vou repetir o que eu falei e o Birner está aqui para comprovar. Eu falei assim, cara, a melhor coisa é sentarem e se acertarem, porque é melhor para todo mundo. É melhor para o Filipe Luiz, é melhor para o Flamengo. O Flamengo não vai buscar no mercado um treinador por um valor mais baixo que esse. E não vai encontrar um cara que já está adaptado e que foi multicampeão no Flamengo. E para o Filipe Luiz também, ele não vai conseguir trabalhar na Europa agora. No Brasil ninguém vai pagar o que o Flamengo pode pagar. A melhor coisa para todo mundo é um acerto, um consenso, recua dali, melhora dali. E no final ainda falei, para mim será uma enorme surpresa se essa renovação não acontecer. Para mim já está renovado, para mim vai renovar. Disse isso. O Vitor Birner está aqui para dizer se eu não falei isso. Foi o que eu falei e aconteceu hoje, né? Eu acho que essa era a prioridade do Flamengo. Tá aí falando de Caio Jorge, o Vitão que também aí já praticamente acertou, e eu falei no final, a grande prioridade para mim é a manutenção do Filipe Luiz. Então, assim, isso aconteceu e agora continua o planejamento que eles já tinham conversas, né, Plihal? Para montagem, para reforços, aonde que precisa, aonde quer. Eu acho que, assim, é um grande presente para todos. Para o Flamengo, para o Filipe Luiz e para a nação rubro-negra. Esse, para mim, era o principal reforço que o Flamengo precisava garantir. Chamo de reforço porque, obviamente, não tinha mais contrato. E quando você não tem contrato, você não tem vínculo com o clube. Ou seja, o Flamengo mantém o Filipe Luiz e eu acho que é muito importante para ambos. Pelo lado do Filipe, primeiro, ele vai trabalhar com o melhor elenco do país, ele conhece os jogadores, ele tem a possibilidade de contratar mais reforços de alto nível por causa do orçamento bilionário do Flamengo. E pela perspectiva flamenguista, como o Flamengo é um clube muito peculiar, muito específico, você pensa, vou trazer um grande técnico de fora caso o Filipe não fique. Até esse cara se adaptar ao calendário com 2 jogos por semana, ao comportamento dos jogadores brasileiros. Mesmo se fosse o Arthur Jorge. Mesmo se fosse o Arthur Jorge. O Filipe conhece tudo que é o Flamengo por dentro e eu acho que ele ganhou casca com os títulos, ele vai se tornar um treinador mais experiente. Para mim, o grande desafio do Flamengo ano que vem, e esse é mais um motivo que o Filipe, para mim, é essencial, é não baixar a guarda, não fazer da temporada que vem uma temporada de um time que foi campeão no ano anterior, mas sim uma temporada de um time que quer ser campeão mais vezes. Essa não é a cara do Flamengo nem do Filipe. Então, com o Filipe, eu tenho certeza que não. Então, eu acho que para o Flamengo, por ser um clube com muitas peculiaridades, a manutenção do Filipe, que é um grande técnico, foi essencial e de agora em diante os adversários podem se preocupar ainda mais, porque envolve jogadores. Uma negociação envolvendo tantas cláusulas e, acima de qualquer coisa, tanto dinheiro, demora mesmo. Você não achou um pouquinho de drama exagerado? A demora não era normal para a gente já começar a ventilar tantos nomes e tal. Alguns torcedores do Flamengo já se dizendo desgastados com a negociação. Não sempre foi mais ou menos desse jeito? Plihal, faz parte do jogo, né?
E o show também, né? Faz uma cláusula, pede uma cláusulazinha ali, aí já solta um negocinho na imprensa aqui, olha, aí já entrevistam o Arthur Jorge lá, aí já fala que não é. Isso tudo faz parte da negociação. Isso tudo faz parte do jogo, daquilo que é hoje o futebol, daquilo que a galera, né, as redes sociais contam também em relação a esse tipo da repercussão, da pressão, né? Às vezes a pressão sai pelo lado errado. Pô, vocês vão deixar o Felipe sair? Beleza, só que é o seguinte, para vocês contratarem outro treinador, vocês vão ter que pagar o mesmo que ele está pedindo. Ou mais. Né? Ou mais. Então, assim, vale mais. Vamos fazer um sacrifíciozinho aqui. Felipe, vem cá, vamos sentar. Ah, não quero nada para a minha comissão técnica, não. Vamos sentar, dividir aqui, depois eu converso com eles e tal. Então, tem uma série de outras coisas também nas questões internas dos clubes, né? E dos empresários, que eu acho que, como diria o professor, né? Pertence ao futebol, pertence ao espetáculo. Eu acho que assim, é excelente a permanência do Felipe, né? Por tudo isso que o vovozinho já falou, pelo que o Birner também já falou, é um treinador que conhece o ambiente, conhece os jogadores, eu acho que já sai à frente de todos, porque já conhece todo mundo. Agora, devido às contratações, nós vamos falar mais à frente. Sim, aí. Daqui a pouquinho. Tá cheio de recado aí, tá cheio de coisa aí pelas opções feitas pelo Flamengo, especialmente no ataque. Né? Porque oferecer, não sei se isso é verdade ou não, pelo menos nós estamos vendo aí, vai ser motivo da nossa discussão aqui mais à frente do programa, do Caio Jorge, o valor oferecido. Então é porque alguma coisa... Confirmado. Né? Confirmado. Então, assim, pagar o que querem pagar no Caio Jorge. E o Pedro? É um recado, eu acho, né? Que é um recado, porque dentro daquela análise que nós vimos durante todo o ano, em jogos grandes, em jogos em que precisa de um centroavante um pouco mais forte fisicamente para marcar, pressionar, sair em velocidade, participar um pouco mais do jogo, que nós vimos com quantas vezes o Plata fazendo essa função, outros jogadores, e aí o Pedro depois, com o passar do tempo, quando ganhou, né? Estou falando antes da lesão, né? Quando ganhou uma condição, uma sequência, o time encaixou, mas em determinados momentos o Felipe ainda assim fez algumas opções por jogadores que pudessem marcar um pouco mais. Né? Então, acho que é uma forma de você poder cobrir todo o seu elenco, mas ao mesmo tempo de mandar a mensagem não de, não quero você, não é isso. Tem competição dentro do meu grupo aqui, é isso que eu quero ter um elenco que possa jogar 90 minutos, não 45, 60, eu acho 90 minutos, e por isso que o Flamengo está montando um elenco como esse. E uma outra coisa que eu acho que o Felipe já tem na cabeça, é uma pessoa inteligente, as pessoas, e tem um empresário inteligentíssimo só também, né? Então já sabe disso, é que assim, quanto maior a expectativa, maior a pressão. Quanto maior a pressão, o resultado tem que ser melhor. A gente sabe disso, como é que funciona no futebol. É que o Felipe tem uma, vamos dizer assim, uma reserva de paciência, primeiro pelos títulos que conquistou como jogador e depois pela postura como treinador. Então, acho que o torcedor flamenguista ainda vai ter a tranquilidade, entender o Felipe, caso não consiga. Mas a pressão por resultados melhores, né? Vai ser muito grande. Né? Você deu o gancho para os reforços, a gente vai mostrar daqui a pouquinho os jogadores pretendidos pelo Flamengo para reforçar ainda mais esse elenco, mas em cima do que você disse agora no final do teu comentário. Zinho, um ano praticamente perfeito, seria mais do que perfeito se o Mundial ali contra o Paris Saint-Germain tivesse na disputa de pênaltis um final diferente, mas mesmo assim uma temporada irrepreensível. Não venceu a Copa do Brasil, mas ganhou Brasileiro, Libertadores com autoridade, Campeonato Estadual com autoridade, Supercopa, enfim, Recopa, né? Foi barba, cabelo e bigode. É possível repetir 2025 e 2026? É possível. Você diria que é provável? Eu acho que é possível. Provável é que vai ganhar algum título. Todos aí eu já não sei. Porque tem equipes que estão se reforçando. Também estão buscando melhorar os seus elencos. E a gente sabe que o futebol não é aquela coisa exata, né? Que, porque você tem o melhor elenco, que por causa disso você já é o campeão de tudo. É possível, volto a repetir, porque realmente o elenco do Flamengo é o melhor e pelas notícias vai se reforçar e pela condição financeira
tem condições para se reforçar, mantém o treinador, que para mim, a cada momento que vai passando na carreira, vai sendo moldado e lapidado. Volto a dizer o que eu disse ontem, pode ser o futuro treinador da seleção se o Ancelotti não continuar, pós-Copa do Mundo, né? O Ancelotti não continuando, acho que seria um nome que seria muito cogitado para assumir, dependendo dessa manutenção de carreira que eu acredito que o Filipe Luís vai ter, pelo conhecimento que ele tem de futebol, pela dedicação que ele tem ao futebol, pelo estudo que ele tem. Então, dito tudo isso, acho que é bem possível que o Flamengo vai brigar por tudo. Agora dizer que ganhou, que é provável que vai ganhar tudo, aí fica muito complicado, porque esse futebol é apaixonante. O futebol é lindo, é maravilhoso por causa disso. Porque se a gente for lembrar, o Cruzeiro, que não ganhou, teve muitas possibilidades de vencer, porque teve momentos de oscilação do Flamengo na temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou a Libertadores com muitas dificuldades na fase de grupo e classificou em algumas fases na disputa de pênalti. Teve dificuldades. O Flamengo atropelou o Internacional. Acho que foi o melhor momento do Flamengo. Não digo nem a final, porque a final é a final. Ele foi superior ao Palmeiras e mereceu vencer. Foi superior. O Palmeiras é que decepcionou na reta final, tanto de brasileiro como no jogo decisivo, né? Então, mas ao longo da competição, o Flamengo foi sendo construído, melhorando. A gente pensar que em algum momento a dupla de volante se tornou a titular e elogiada e assim, decantada era Jorginho e Saúl, mas não terminou assim. Terminou com a volta do Eric Pulgar, que foi muito necessário, né? Então, assim, eu estou querendo dizer isso, é que assim, o Flamengo tem todas as condições e vai brigar por todos os títulos da próxima temporada. Mas no futebol não dá para você falar que assim, é provável que ganhe tudo. Não, pelo contrário. Eu acho que vai ser muito mais difícil, porque todo mundo já conhece mais o Filipe Luís, todo mundo acaba conhecendo mais o Flamengo. Os jogos contra o Flamengo são aqueles jogos que as equipes se preparam ainda mais, então vai ter mais dificuldades. Agora, tem time, tem treinador para brigar pelos títulos. Só uma pequena correção, eu falei Recopa, o Flamengo nem jogou em 2025, a LDU, né? Acabou batendo o Botafogo, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Vitor Biner quer falar ainda. Então, você falou sobre possível e provável. É possível, e eu vou fazer um jogo de palavras porque acho que é mais realista. Eu penso muito como o Zinho, quando a gente fala de futebol, não é improvável. Mas você não pode garantir que um time vai ganhar todos os campeonatos de novo, até porque, por exemplo, a gente já vai entrar nesse assunto do Caio Jorge. O Cruzeiro está recusando. Um time que recusa uma oferta dessas por um jogador que vai fazer 24 anos mês que vem e que voltou da Europa, sim, é um time que vai investir. Ele fala, por exemplo, de contratar o Gerson. Ou seja, a gente vai ter na Libertadores um terceiro protagonista brasileiro de camisa pesada, com 2 títulos nas costas, voltando de uma fase respeitosamente... O Gerson esquece, o Gerson não vem. O Zenit não negocia. Desgraçada de segunda divisão, subindo, se classificando com facilidade no Campeonato Brasileiro. Só que com um novo trabalho, né? Com o novo trabalho de um técnico que conhece muito bem o futebol brasileiro, os jogadores, e que não tem um jeito de jogar tão diferente assim do antecessor. É diferente, mas não é tão diferente assim. Então, eu olho para o Cruzeiro ano que vem como um protagonista, tá? O Palmeiras, obviamente, é o protagonista, e tem o Flamengo também, sim, com o melhor elenco, com um trabalho estabelecido. Acho eu com um elenco mais forte que o desse ano. Olhando por esse aspecto, e aí tem Copa do Mundo, eu não sei que tipo de impacto a Copa do Mundo causa, por exemplo, numa Arrascaeta, na volta dela, tem a parte física. Mesmo antes, né? Oi? Mesmo antes. E mesmo antes, talvez, às vésperas da Copa do Mundo, porque é o grande sonho dos jogadores e de outros atletas do Flamengo que vão ser convocados. Então, um Danilo, por exemplo, né? Então, assim, não dá para garantir. Mas o Flamengo continuará sendo o principal candidato nos torneios que vai disputar. Possíveis contratações do Flamengo nesta janela que já está aberta. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa em menos de um mês, né? Começa no dia 28 de janeiro. Estamos hoje em 29 de dezembro.
Já fechado o Vitão, 10 milhões e 700 mil euros, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, que era de 5 milhões e meio de euros, contrato até dezembro de 2029. O zagueiro Vitão, numa posição incrivelmente carente do elenco do Flamengo, era a única, não está mais carente o setor defensivo, a zaga mais propriamente. O Caio Jorge já teve uma proposta de 30 milhões de euros, como o Birner falou agora, recusada. Existiu uma segunda de 22 milhões, mais o Cebolinha, jogador que o Tite conhece e gosta muito. O Cruzeiro bate o pé nos 50 milhões de euros. Até anteontem a gente achava uma loucura o Palmeiras ter pago metade disso no Vitor Roque. Até hoje a gente acha, na verdade. E também o interesse já quase que declarado pelo Marcos Antônio, principal jogador de linha do São Paulo em 2025, que está emprestado pela Lazio ao São Paulo, só que o São Paulo tem prioridade de compra, tem que pagar 4 milhões de euros para exercer essa prioridade. 4 milhões de euros não parece nada nesse momento, né? Com esses valores que a gente está colocando no ar, mas o São Paulo promete dificultar bastante a saída do seu principal jogador de linha. Já que o Zinho chamou a minha palavra, porque ele ontem falava sobre a renovação do Filipe Luís, eu chamo a do Zinho, porque ontem eu dizia, quando a gente fala dos reforços, que o Flamengo precisa trazer um outro volante. Porque o Flamengo tem 3 que realmente jogam, e o quarto, que seria o De La Cruz, a gente não sabe se vai conseguir jogar, se vai se manter na temporada. Como o Jorginho é essencial, insubstituível, mas é um cara com uma certa idade que você precisa dosar ao longo do ano. O Eric também é essencial, teve algumas lesões. E o Saúl também é um jogador experiente. O Flamengo vai trazer um outro volante. Eu tenho absoluta certeza que o Filipe Luís quer outro volante. E se trouxer o Marcos Antônio, é um belo reforço. O São Paulo tem interesse no Alan, jogador do Flamengo, que foi pouco aproveitado nessa temporada, sequer relacionado para o Campeonato Mundial de Clubes, por exemplo, para esse último, né, a Copa Intercontinental, realmente fora dos planos do Filipe Luís, mas daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo ao longo do programa. Imagino que o São Paulo, ainda mais depois de tudo que aconteceu administrativamente e politicamente no clube, vá perder um jogador como o Marcos Antônio. Aí acho que o torcedor se desconecta de vez com o time. Mas, ainda falando de Flamengo, você concorda com o Birner, Zé? A segunda maior carência do Flamengo, a primeira estava ali no miolo de zaga. Eu acho só que com 3 jogadores, agora tem o quarto Vitão. Eu acho que é um centroavante reserva, tá? Também. Mais do que o meio-campista? Não, mais do que um zagueiro. Mais que um zagueiro? Eu acho. Mas o Flamengo tinha 3 zagueiros na temporada. Mas eu acho que ano passado, quando o Pedro se machucou e o Felipe queria um artilheiro de fato, ele olhou para o banco do elenco mais rico do país e não tinha uma opção. Ele tinha para fazer a marcação, pressão alta, intensa, plata, como o Zé chamou a atenção na abertura. Ele tinha o Bruno Henrique, que joga ali, mas obviamente também já tem uma certa idade e não é possível que um elenco tão caro, um time tão rico, não tenha um artilheiro de fato para opção para o seu artilheiro, um cara com a característica que o Felipe bora gosta. Do centroavante. Vamos falar do centroavante. Centroavante reserva ser o artilheiro do último Campeonato Brasileiro. E o Zinho acha que a prioridade é outra, vai falar daqui a pouco. Mas eu não acho que você vai pagar 30 milhões para deixar no banco. Não acho. Sim. Não acho. É o que eu falei, o recado ele está sendo distribuído aí, no bom sentido. Quem está no elenco do e uma Flamengo... troca, Zé? Pedro indo para o Cruzeiro e o Caio Jorge para o Flamengo. Eu não sei se seria assim. O Tite gosta, né? O Tite adora o Pedro. O Tite adora o Pedro. Jogou bem. O Tite adora o Pedro. E o Filipe Luís, assim, pro jeito que o Flamengo joga, também tenho certeza que adoraria o Caio Tem dois Jorge. que eu adoro. Adoro o Pedro e adoro o Cebolinha. Se bobear até o pedido do Cebolinha, né? Deve ter sido partido também um pouco do Tite nesse sentido. Né, que as pessoas conhecem o Tite, conhecem também que a melhor fase do Cebolinha no Flamengo foi com o Tite. Então, não sei. É isso que eu disse, que tem uma série de coisas aí. Eu lembro da época que eu era jogador de futebol. Acho que o vovozinho também passou por isso. Você começa a ver contratação, contrata aqui, contrata dali. Opa, peraí, tá chegando gente na minha posição. Peraí, não, bicho vai pegar, vamos correr, não vai jogar, entendeu? É isso que eu tô dizendo, porque no elenco,
cada especulação ali, você reage de uma forma. Então, quando eu vejo ali, Caio Jorge, né, 22 milhões mais Cebolinha. Opa, Cebolinha quando Cebolinha olha ali, já estou sendo negociável, coisa que no ano passado não aconteceu. Entendeu? Virei moedinha de troca. Virei moeda de troca. Então tem algumas coisas que, assim, dentro do futebol a gente entende como alguns recados, mas o BAP falou que ele quer concorrência de alto nível em cada posição. Sim, por isso que eu falei que no meu comentário anterior eu falei assim, que o Felipe está demonstrando o seguinte: olha, eu quero competição dentro do elenco para jogar 90 minutos, porque nós cansamos de falar aqui que muitas vezes o Flamengo jogava 45 minutos e no segundo tempo tinha problemas. E vale lembrar, nós ressaltamos muito o Flamengo depois dos 3 jogos contra o Inter, porque o Flamengo conseguiu jogar 90 minutos, que era uma crítica que vinha sendo feita ao Flamengo. Depois disso ele conseguiu jogar... Aquele meio campo que o Tetra falou agora há pouquinho. Sim. O Jorginho e o Saúl, os dois dando show. Dando show. Só que o que acontece... O Saúl depois iria perder o lugar no time. Só que eu acho... ele precisou porque não conseguia segurar. Aguentou. Não, e aí você tem que ter um cara mais marcador, que era o Pulgar. Eu acho que o meio-campo do Flamengo, nesse sentido, precisa de um cara a mais. Porque o Jorginho... Mas não o Marcos Antônio, hein, Zé? Pelo amor de Deus. Não sei. Deixa o Marcos Antônio. Aí eu não sei. Mas eu estou dizendo, para a administração do elenco, ainda mais pela quantidade de jogos que vai ter, né, que terão um atrás do outro, essa divisão dos campeonatos, né, eu acho que é necessário. Centroavante, ele está precisando, ele quer um centroavante diferente, ele quer um centroavante que tenha a característica do Caio Jorge. O Plata ele já tentou, ele viu que tem resultado, mas não é o que ele esperava. Eu acho que é aquela questão de vamos fechar aqui todas as... Plata funciona sem bola e não com ela. As circunstâncias, né, todas as características que eu preciso para precisar mudar o jogo, eu tenho como jogar. Então eu acho que assim, é montar um elenco muito forte, ainda mais lembrar o que o BAP falou, né? Eu não vou deixar ninguém gastar mais do que o Flamengo. O Flamengo vai ser um cara, então... tem essa também, né, Tetra? O BAP fez aquela explanação toda na semana passada, e ali tem muitas virtudes da administração do BAP no seu primeiro ano de mandato, mas, por outro lado também, agora todo mundo que for negociar com o Flamengo vai aqui, né? Vai na goela. Tem isso, mas tem aquilo que o nosso querido Pascoal Chinelinho, que está de férias volta já amanhã. Também ficou um mês aí fora, brincadeira, né? Só ele consegue isso, mas tudo bem. Ele fala, né? Qualidade no mercado hoje custa muito. Qualidade, né? Jogador vencedor, jogador que coloca a faixa, jogador que chega e veste a camisa e assume a posição, custa caro. O mercado está assim, é muito inflacionado. É o futebol. O futebol virou essa empresa, né? Esse mercado de valores assim, que a gente fica até assustado. Volto a te dizer o que eu falei ontem novamente. Eu não acho... O time do Flamengo, primeira coisa, se tem um time no Brasil que não precisa de reforço, é o Flamengo. Se vocês falarem para mim que o Flamengo... Olha, se o Flamengo não tiver reforço... Pronto, não vai ganhar mais nada. Não, esse elenco que o Flamengo está aí, ele é favorito para ganhar todos os títulos, para brigar pelos títulos. Como a gente estava falando, é provável, ou não. O elenco que o Flamengo tem hoje, se não contratar ninguém, manteve o treinador, o Flamengo não é o favorito para brigar pelos títulos? Então, assim... Bom, tá aí, né, pessoal? E aí, você acha que a contratação do Caio Jorge é um recado pro Pedro? Deixa aqui nos comentários. E aí, você gostaria de ver o Marcos Antônio no Flamengo? Comente aí. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.